sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu por seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da sua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão, o vinho que alega o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quando a cegonha a sua casa é nós cípretes. Os altos montes são das cabras montanzinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar os tempos. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por eles transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes des de comer a seu tempo. Se lhes das, eles o recolhem. Se abrem a mão, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortar a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor
por tuas obras. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao Senhor Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra todos os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Vamos orar, irmão. Senhor, te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, para estarmos aqui, Senhor, juntos contigo, Deus, louvando e agradecendo o teu nome. Nós te agradecemos por esse culto. Ministra, Deus, do início ao fim, e que todos os nossos irmãos, também que não puderem estar aqui, que sejam abençoados. Abençoe, Deus, todos que necessitam do teu amparo. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor juntos.
coração disposto a obedecer, cumprir como teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir como teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir como teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir como teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Jesus piscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno. Prevaleceu. Aleluia. Jesus riscou a cédula que era contra nós. Gravou na cruz, nos libertou,
Bom dia, meus irmãos. Podem sentar. Que bom é termos o domingo como o dia do culto ao Senhor, o dia onde nós podemos nos reunir juntos e em comunidade glorificar o nome de Deus, louvar o nome do Senhor e engrandecer quem Ele é. O dia do Senhor, para quem não está habituado, é o dia que nós escolhemos, aliás, é o dia que a comunidade cristã escolheu, o domingo, como o dia que faz referência à ressurreição de Cristo. Logo, o dia santo, separado por Deus, para que nós possamos contemplar a Ele, que na antiga aliança era o sábado, pela comunidade cristã foi convencionado que agora se torna o domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Ou seja, o dia separado, que em hebraico é o Shabbat, se torna agora o dia do Senhor, que para nós é o domingo. Eu gostaria apenas de fazer uma breve oração antes de nós começarmos a palavra, para que o Senhor nos prepare para este momento e faça com que o nosso ser esteja inteiramente voltado ao Senhor. É uma oração de preparação à palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de ler o Salmo 50, no versículo 5 e 6 apenas, que diz: Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Amém. Congregai os meus santos. É isso que nós estamos fazendo hoje. Senhor, gratos somos porque Tu és, Pai, o Deus das nossas vidas. Senhor, em Ti reconhecemos que temos vida por conta do Teu sacrifício. O Senhor entregou a Sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor morreu a nossa morte, para que nós não precisássemos enfrentar a morte eterna. Esteja conosco, Deus, abençoa as nossas vidas, prepara o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração, para, Deus, recebermos de Ti nesse momento através da palavra, através desse tão grandioso meio de graça que é a palavra do Senhor. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Hoje é um dia, além de ser domingo, além de ser nosso culto, é um dia muito especial porque nós temos hoje aquilo que a igreja, identifica a igreja, que é o sinal do pacto, que é o batismo, né? O batizado ou não ter batizado da Alicia. E a minha sogra meio que passou mal hoje, né? Mas agora já está bem? Está bem? Está bem, né? E a Yara estava lá dando um socorro para ela. E deixei a minha Bíblia no carro, tudo ali. Então, agora, tudo certo. Irmãos, hoje nós vamos ter então o batizado da Alicia. E nós, como igreja reformada, nós batizamos nossos filhos, né? E é isso que nós vamos fazer hoje. E também, por pedido do pai, né, eu vesti a minha melhor roupa. A melhor roupa que eu tenho, tá? É essa aqui. Isso aqui, outro dia um amigo meu, né? É brincadeira, mas são os atos falhos, né? Eu coloquei essa roupa, eu coloco para casamentos, né? E aí o amigo, e esse padre aí? Eu digo, eu sei que é uma brincadeira, né? Mas vocês da igreja não podem cometer esse erro, tá? Isso aqui não é uma batina, tá? Isso aqui é uma toga, certo? Então, assim, somente quem fala sério, confundindo uma batina com uma toga, é ignorância, né? Uma ignorância do tamanho do mundo. Então, isso aqui é uma toga. A batina é a roupa do padre rezar a missa, né? O padre tem a toga, tem a casula e outras vestimentas. A toga, vocês veem ela todos os anos
quem fez aí uma formatura vestia uma toga, né? Então, os formandos vestem uma toga, os formados vestem toga, os advogados, para advogar às vezes, né, dependendo da ocasião, usam uma toga, os juízes, dependendo da ocasião, usam uma toga. Qualquer autoridade, se quisesse, poderia usar uma toga, ok? Então não é uma batina, é uma toga, tá bom, meus irmãos? E é a minha melhor roupa, sem dúvidas, tá? É a minha melhor roupa. Então, hoje é um momento muito especial. E eu quero ler com vocês, meus irmãos, Colossenses capítulo 2, tá? O nosso culto sempre ele tem uma duração de 1 hora, 1 hora e 5, mas hoje, como é uma ocasião especial, nós vamos no máximo 1 hora e meia de culto, que não é muito tempo comparado com as igrejas, né? Que dura 2, 3 horas os cultos. Colossenses capítulo 2, verso 11. Colossenses capítulo 2, verso 11. Que diz assim, 2:11 até o 15. Nele fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Por que batizamos nossos filhos? Essa é a resposta que eu quero dar hoje. E eu quero começar dizendo que o batismo é o sinal do pacto. O batismo, para nós, ele é uma cerimônia oficial. Isso significa que ele é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, um mandamento no qual, por sinais sensíveis e visíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representadas, seladas e aplicadas aos crentes. Então, quais são os sacramentos do Novo Testamento? Para nós, são o batismo e a ceia do Senhor. Por que eu falo em sacramento? Sacramento porque é uma cerimônia sagrada. Por exemplo, para as igrejas, digamos assim, mais novas, do século XX, que eu digo para cá, não existem sacramentos, e sim ordenanças. Porque aí, no caso, o batismo é uma ordenança e não um sacramento. Por quê? Porque a ordenança, ela é apenas simbólica. Então, para o credo batista, ou seja, aquela pessoa que crê que só adultos podem ser batizados e por imersão, o batismo ele não é um sacramento, ele é uma ordenança. E ele não é essencial para a vida cristã e nem para a salvação. Por quê? Porque ele é apenas o batismo, no caso, ele é apenas uma profissão pública de fé. Para que serve o batismo? Uma profissão pública de fé. Por isso que só batizam-se adultos. Mas para nós, então, meus irmãos, que vamos batizar a Alicia hoje, qual é o sentido do batismo? O sentido do batismo é a inclusão na aliança. É a inclusão no pacto. Por exemplo, quando nós batizamos uma criança, nós estamos incluindo ela no pacto, da qual os pais fazem parte. Nós não vamos esperar a criança ficar adulta para ver se ela vai decidir fazer parte ou não. Nós vamos incluir ela e declarar: você faz parte do pacto. Ela vai crescer ouvindo isso. Meu filho, minha filha, você faz parte de um pacto. Você é membro de uma igreja. Você tem um Salvador. Nós não vamos esperar a criança ter, 15, 16 anos, para ela decidir se quer ser salva ou não. Nós vamos dizer: você é uma salva no Senhor. Você é uma cristã. Então a Alicia, Jéssica e Alisson, ela vai crescer sabendo que é uma cristã. Ela vai crescer sabendo que é batizada. Ela vai crescer sabendo que ela tem um Salvador. E ela vai crescer ouvindo falar que ela é membro da igreja do Senhor. E mais,
ela vai participar da ceia do Senhor. Assim que ela puder ingerir o alimento, ela vai participar da ceia do Senhor. E ela vai ser ensinada, este é o corpo de Cristo, você está participando do corpo de Cristo, você está sendo participante da coisa mais preciosa que já existiu, que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai participar da ceia sabendo que tem um Salvador. E nós não podemos menosprezar a criança pensando que ela não entenda isso. Ela entende. Por quê? A Bíblia mesmo diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Então, meus irmãos, a pergunta é: o que é o batismo? No nosso catecismo, o catecismo que a gente usa, o de Westminster, diz: o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do pacto e a promessa de pertencermos ao Senhor. A quem deve ser ministrado o batismo? O batismo não deve ser ministrado àqueles que estão fora da igreja visível, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência nele. Mas os filhos daqueles que são membros da igreja visível devem ser batizados. Essa é a nossa fé. É assim que nós cremos. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento ou no Antigo Pacto, o sinal da aliança era a circuncisão. E só os meninos eram circuncidados. E assim como a circuncisão era o pacto da antiga aliança, nesse texto que a gente leu em Colossenses nos diz que o batismo é o sinal do pacto da nova aliança. E a circuncisão, lá na antiga aliança, ela foi instituída por Deus como um selo da aliança, né, entre Deus e seu povo. E a circuncisão, então, era o sinal do pacto com os israelitas. Porém, a circuncisão, como ela era tipológica, ela apontava para Cristo, e ela era tão representativa como todo pacto. No caso, o pai representava os filhos. Então, se o pai fosse circuncidado, toda a geração dele era incluída no pacto. Toda a casa dele era incluída no pacto. Então, se o pai era circuncidado, o que acontecia? A família, até os empregados, os escravos, toda a casa era santificada e abençoada e recebia os benefícios do pacto, inclusive os animais. Vocês leram no Antigo Testamento, nós vamos ver, né? Bendito seja, inclusive, os animais, e diz o Deuteronômio 28, a cria da tua vaca, teu cesto é a tua amassadeira. Então, o que acontece? Como todo menino era um pai em potencial, ele era circuncidado também. Por quê? Ele era circuncidado porque ele era o representante da sua família. O pai era o representante da sua família, então o pai era circuncidado. Os outros não precisavam ser. A menos, por exemplo, um adulto que morasse na casa desse pai, se ele fosse judaizado, ele seria circuncidado também. Mas, então, o menino quando nascia, por exemplo, se o Natan fosse judeu, né, o Samuel, com 12 dias no máximo, teria que ser circuncidado. E depois, com 48, teria que ser apresentado, se ele fosse, como é o primogênito, seria apresentado, né, para ser o herdeiro legal da casa. Mas só o mais velho era apresentado, menino ainda. Mas aí, meus irmãos, o batismo substitui a circuncisão. E no início do cristianismo, os primeiros cristãos eram israelitas e o batismo passou a ser o sinal de inclusão na fé para substituir a antiga, para mostrar uma diferença, assim como o domingo substituiu o sábado. Os judeus continuaram guardando o sábado, inclusive cristãos, mas os cristãos que não eram judeus instituíram um novo dia, o dia da ressurreição do Senhor, para ser o dia identificatório, distintivo da nova aliança, que era o domingo. Então, por mim, se eu decidisse os rumos do cristianismo, a gente teria 3 sacramentos: o batismo, a ceia e o domingo.
Então, um cristão que não guardasse o domingo, que não observasse o domingo, seria considerado um desobediente. Assim como o cristão que não participa da ceia, assim como o cristão que não quer se batizar, não é um cristão. Então, meus irmãos, a circuncisão era tipo do que seria cumprido na nova aliança. Ela representava a necessidade de purificação e a pureza. E a circuncisão não era necessária mais, porque na nova aliança esta purificação seria por meio, não mais na carne, mas, como diz o apóstolo aqui, da aplicação da obra de Cristo por meio do Espírito Santo que operaria o novo nascimento. Então, tudo que a circuncisão tipificava, o batismo cumpre. Só que alguns mestres do judaísmo não entendiam isso, então Paulo ele ensina, né, que a circuncisão agora não era mais o sinal da aliança, mas sim o lavar do batismo, porque o batismo cumpre os propósitos da circuncisão. E aí ele diz, nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas quando nós fomos circuncidados? Quando? No novo nascimento. Em que ocasião? Na circuncisão de Cristo. Em que situação? Qual sinal visível? Por meio do batismo. Então nós nos identificamos com Cristo, nós somos incluídos em Cristo, nós somos incluídos na igreja por meio do batismo. E ele está dizendo aqui, houve uma circuncisão que foi obra do Espírito, não por intermédio de mãos, porque a anterior era uma cirurgia, agora ela é interna, agora ela é no coração, agora ela é no interior, no despojamento do corpo da carne, como ele diz. Anteriormente era uma remoção de pele do Pai. Agora é por meio de Cristo para a inclusão na igreja. Então o batismo é o sinal da inclusão no pacto. E a conversão, meus irmãos, é a nova vida, pois antes da conversão, o estado espiritual é de morte, como diz o verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os vossos delitos. Então a conversão, ela é a nova vida em Cristo. Agora, o que é a conversão? A conversão não é uma decisão que eu tomo, hoje eu vou me converter. A salvação não é uma decisão que eu tomo, hoje eu decido me converter. Essa decisão, ela é uma consequência da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa não se converte quando ela quer, ela é convertida quando o Espírito Santo quer. Então ninguém sai de casa e diz, hoje eu vou me converter, a menos que o Espírito Santo tenha movido ele em casa para dizer isso. Porque a Bíblia diz, ninguém diz que Cristo é Senhor se não for pelo Espírito. Ninguém reconhece Cristo como Senhor se o Espírito não levar ele a confessar, a fazer essa confissão. Então, meus irmãos, eu quero colocar isso da seguinte forma. Por que batizar os nossos filhos? Por que batizamos nossos filhos? Porque os filhos, no fundo, eles querem ser batizados. Eu lembro que a Carol, quando tinha 4 anos, um dia, depois de um culto, depois de um batismo, ela chegou e me perguntou, pai, por quê? Não, pai, eu quero me batizar. Eu disse, não lembro as palavras, mas eu imagino, eu estou agora imaginando o que eu teria dito, né? Eu disse para ela, só que tu não pode ser batizado porque tu é muito nova. Tu tem que ter 12 anos pelas regras da igreja. Foi uma briga. Quem conhece a Carol sabe como é que foi a discussão. E ela insistiu, quer batizar. Aí eu fui lá, nossa igreja só batizava com 12 anos. Aí eu fui lá, falei com o pastor, disse, minha filha, a Carol, quer se batizar. Mas ela tem que decidir, ela tem que esperar a idade do... Mas aí, como eu já estudava, né, a fé reformada, eu disse, mas ela é uma cristã, ela é filha de cristão, mas a nossa regra é com 12 anos. Aí a gente argumentou, passou mais uma semana, alguns meses, e aí fomos de novo pastor. Aí foi a primeira criança a ser autorizada a ser batizada com 7 anos. Aí ele me disse, então espera ter 7 anos que a gente batiza. Aí virou lei dos crentes, a partir dali, batizar com 7 anos. Mas a Carol foi a primeira. Por que nós batizamos nossos filhos? Meus irmãos, porque os nossos filhos são cristãos. Mas lá em Marcos diz, quem crer e for batizado será salvo. Mas lá diz, quem não crer será condenado. Mas por que diz isso? Aí eu vou explicar hoje para vocês também. Vou explicar. Irmãos,
o batismo, então, era para incluir as pessoas do pacto. Agora, aí eu quero começar o meu argumento aqui com vocês, que para mim ele é indestrutível. Ele é indestrutível. Eu vou dizer para vocês, ele é indestrutível. Primeira coisa, meus irmãos, é que, como era o pacto do Antigo Testamento? No pacto do Antigo Testamento, toda a família era incluída. Era ou não era? Era. Toda a família. Toda a família era incluída como um sinal da graça de Deus. Agora, no novo pacto, o novo pacto não é superior ao primeiro. Não diz Hebreus, e a gente não está pregando Hebreus aqui. Se no antigo pacto as crianças eram incluídas, toda a família era incluída no pacto, o novo pacto não é melhor e maior do que o primeiro? É ou não é, meus irmãos? É. Mas então no melhor pacto a gente exclui as crianças. Aí não faz sentido. Se no antigo pacto, que era, digamos assim, o tipo do primeiro, do segundo, se no antigo pacto Hebreus diz que era uma aliança inferior à segunda, que é a nova aliança, em Hebreus capítulo 13, 4 e 5 vai dizer que a nova aliança é superior à antiga aliança. Que o legislador da nova aliança, que é Cristo, é superior a Moisés. E na antiga aliança era instituído que as crianças faziam parte do pacto. Agora, na nova aliança, tira essas crianças do pacto, sendo que ela é melhor. Aí ela tem que crescer para decidir se quer ou não fazer parte do pacto. Então, meus irmãos, no Antigo Testamento, toda a família era incluída no pacto. Então, muito mais graça há na nova aliança. Se os filhos eram incluídos na antiga aliança, obviamente, na aliança da graça, os filhos devem ser incluídos também. Em Josué capítulo 24, verso 5, diz o seguinte: Josué, depois de dar um discurso para o povo, diz: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, olha só, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este eu e a minha casa significa o quê? Ele e a mulher? Ou ele, a mulher e os filhos? Obviamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu, a mulher e os filhos. No Salmo 115, verso 10 diz: a casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. O que é a casa de Arão confia no Senhor? A casa toda, não é? É. Mas aí, meus irmãos, vem Atos 16, 31. E aí vem a questão do centurião com Paulo, que estava preso, e depois que a prisão é solta, e Paulo não foge, e aí ele pergunta: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha a resposta do apóstolo: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Tá, mas lá Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é a antiga aliança. Agora Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas lá em Josué, todo mundo unânimes vai dizer: lá incluía os filhos. Mas agora aqui, que é a mesma Bíblia, o mesmo texto, aí não se inclui os filhos. Irmãos, a lógica diz: sim, se inclui os filhos. Quem tirou os filhos da aliança? Não fui eu. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Olha só aí o verso 32. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, aqui não dá para comemorar porque o meu time está muito para baixo. Mas aqui diz assim, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Eu e minha casa, tu e tua casa, todos os seus. Irmãos, é a mesma coisa. Quem tirou os filhos daqui? Eu não fui. Mas aí em Atos 18, 8 diz assim, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados.
Então, meus irmãos, eu e a minha casa no Antigo Testamento ou no Novo Testamento tem o mesmo sentido. Se as mesmas implicações e as mesmas implicações e as mesmas consequências, pois a Bíblia é uma só. Josué incluiu sua casa e isso incluía os filhos necessariamente. Nós não podemos mudar esse sentido no Novo Testamento, por quê? Porque alguns querem. Tá, mas lá em Marcos 16, vamos voltar lá, diz: quem crer e for batizado será salvo, ok. Mas eu já criei. Obviamente que lá está falando do início do cristianismo, quando diz: vão ao mundo todo, prega o evangelho a todos, a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, ok? E o evangelho foi chegando, e onde o evangelho ia chegando, as pessoas iam crendo e iam sendo batizadas. Pai, mãe, filhos, todo mundo. Porque eu criei, a minha casa é uma casa de crentes. A minha casa é uma casa de cristãos. A minha casa é uma casa de salvos. Então, obviamente que eu creio e sou batizado. Eu creio e minha casa é batizada. Por quê? Porque essa casa não precisa ser mais evangelizada, ela já foi alcançada. Então, somos batizados. É por isso que na nossa igreja, nós não batizamos adultos. Ao contrário, né, da fé credo-batista, que batiza só adultos, aqui nós não batizamos adultos, a menos que esses adultos sejam pagãos, totalmente. Porque os adultos que chegam aqui já são batizados. Ou são batizados na Assembleia de Deus, ou são batizados na Igreja Batista, ou são batizados na Metodista, na Anglicana, na Presbiteriana, na Assembleia, já falei, né? Na Católica. Se é cristão, é batizado, ok, já não precisa mais ser batizado, porque é um só batismo. São cristãos. Ah, mas aquele cristão lá é um cristão herege, então tu também é? Todos nós temos, ou a nossa fé é perfeita, assim, a gente crê 100%. Não, a gente tem diferenças. Por exemplo, para o pentecostal, o batismo do Espírito Santo é o quê? Aquilo que a gente chama de revestimento, né? Vem o Espírito Santo, a partir dali ele fala em línguas e ele é batizado. Nós aqui, por exemplo, nós cremos que o batismo do Espírito Santo é a conversão. A gente se converte e a gente é batizado no Espírito Santo, a gente é batizado na igreja, é batizado no cristianismo. A gente se torna um cristão e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aí depois, se Deus quer nos revestir com talentos, com dons, aí Ele faz para uma necessidade específica. É isso que a Bíblia ensina. Agora, quem está certo? É o pentecostal ou somos nós? No fundo, os dois estão certos. Por quê? Porque a gente só peca na nomenclatura. O que eles chamam de batismo do Espírito Santo, a gente chama de revestimento. O que nós chamamos de batismo, eles chamam de conversão, que é a mesma coisa. Então, a diferença é só o nome. Claro que alguns creem em línguas, outros não, mas mesmo entre os pentecostais, por exemplo, há os pentecostais que creem que para que haja batismo no Espírito Santo tem que haver a evidência de línguas. Outros dizem não precisa. Então quem está certo? Pessoal, há muitas diferenças entre as igrejas. Mas a essência é: Cristo morreu na cruz, isso nós todos cremos. A Bíblia é a palavra de Deus, isso nós todos cremos. O que difere para nós é a nomenclatura. Agora, que eles estão errados quanto ao batismo de adultos, estão. Isso eu não posso negar. Não tem digamos assim, a Bíblia é muito... Como é que eu vou? Mas depois os filhos podem desviar. E se eles se batizar criança e depois desviar? Olha, meus irmãos. E se eles crescerem e não quiserem se batizar? Eu já garanti. Meus filhos todos foram batizados. E são cristãos. Porque há muitos pais que esperam os filhos crescer para serem batizados... E os filhos são batizados e depois saem da igreja. Aí o que adiantou a espera? Né? Hoje já é menos esse índice aí. Mas nos anos 90, havia uma estatística na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, irmãos, que saiu no Mensageiro da Paz. Devo ter guardado até hoje esse recorte. Que na Assembleia de Deus, por exemplo, 90% dos filhos ou daqueles que se batizavam não permaneciam na igreja. Hoje eu acredito que diminuiu bastante esse índice, mais gente permanece na igreja. Porque a igreja foi bem mais humanizada, né, nesse tempo todo aí. Mas, irmãos, de 100, 90 saíam.
Tanto que havia um ditado nas igrejas seguinte: nós precisamos fechar a porta dos fundos da igreja, porque os crentes entravam pela frente e saíam pelos fundos. Essa era uma regra, era até os anos 90, eu acho que, acredito que mudou um pouco esse índice aí. Agora, quando Deus fez seu pacto com Abraão, meus irmãos, os filhos foram incluídos. Então, nos seus aspectos espirituais, esse pacto continuou e continua na nova aliança. E este é o tema de Gálatas. Nós somos herdeiros da bênção de Abraão por causa do pacto que Deus fez com Abraão. Portanto, os filhos ainda estão incluídos e ainda devem receber o sinal que na presente dispensação do pacto é o batismo. E é certo, meus irmãos, que Deus não é menos generoso com os filhos agora do que foi na antiga dispensação do pacto. É certo que a nova aliança é ainda mais generosa com os filhos do que com a antiga. É certo que a família da aliança agora está muito mais plena de graça e benefícios do que na antiga aliança. Tão maiores, meus irmãos, são os benefícios da nova aliança, que o sinal do pacto era apenas para os homens. Na nova aliança, ele se estende a todos os povos e a toda a família de cada povo. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, no caso a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, as mulheres agora, elas recebem também o sinal do pacto. Por quê? Porque agora o pai não é mais o representante da fé, e sim Cristo. O pai na antiga aliança representava a Cristo, ele apontava para Cristo, ele substituía a Cristo. Hoje, naquela época, uma mulher, por exemplo, divorciada, ela teria que ou ir morar com o pai de novo, ou casar novamente com um parente, ou ela viraria, né, uma deserdada, inclusive da salvação. Hoje, uma mãe sozinha que perdeu o marido, ou por algum motivo, ou não é mais casadas, ou até uma moça solteira, ela mesma pode ser representante dela mesma, né, da fé que ela tem, e receber todos os benefícios da aliança. Casados, solteiros, viúvas, viúvos, divorciados, jovens, adolescentes, crianças e bebês. Porque o nosso representante, quando estava no útero da Virgem Maria, ele foi chamado de meu Senhor por Isabel. Isabel chama Maria de a mãe do meu Senhor. E o Senhor estava no ventre, estava no útero da Virgem Maria. E o representante, quando a Alice ainda estava, né, no útero, no ventre da Jéssica, a Alice já era como filha de crentes, e neta de crentes, inclusive, já era uma abençoada, já era uma salva. Irmãos, isso não é glorioso? Aí ela nasceu. Com que direito nós vamos negar os benefícios da aliança? Aí ela cresce e não pode tomar ceia. Por que não pode tomar ceia? Porque só os adultos. Mas como assim? Gente, a coisa mais gloriosa que existe, eu acho, na igreja, visível, é a ceia. E as crianças, elas ficam... tem filhos de crente que nunca participaram da ceia. Sabe por quê? Porque eles tinham que esperar 12, dependendo da igreja, 14, 15, 16 anos para serem batizados, só que eles cresciam e não queriam ser batizados. Ou seja, nunca participaram da ceia. Irmãos, a ceia é a coisa mais preciosa. Então, assim, a Alice, que vai ser batizada hoje, ela vai participar da ceia desde pequenininha. E ela vai amar o domingo. E ela vai amar o culto. E
todos os domingos, espero que não seja como alguns crentes, inclusive nossos aqui, que desprezam o dia do Senhor, ela vai ser ensinada. Eu espero que os pais façam isso. Pelo amor de Deus, Jéssica e Alisson, façam isso. Ensinem sobre o dia do Senhor. Ensinem sobre a ceia. E eu quero ir para o final, meus irmãos, dizendo que o batismo como sinal do novo pacto sinaliza os maiores benefícios do novo pacto. A família é a família da aliança e toda a família pertence a Deus. Se a família era incluída na antiga aliança, onde está o fundamento para dizer o contrário na nova aliança? Aonde que está escrito que agora a família não está mais completa, tem que esperar os filhos crescerem para participar da aliança, para serem salvos? Onde está escrito? Onde que escreveram isso? Que eu não achei. Agora, o que fundamenta a administração do batismo às crianças é a sua instituição divina, pois os benefícios da aliança são destinados aos crentes e aos seus filhos também. Então eu acho, meus irmãos, que é um grande ranço doutrinário negar o batismo das crianças por textos que supostamente provariam isso, como quem crer e for batizado, uma vez que no anúncio do evangelho a pessoa ainda não crê e tem necessidade de professar a fé para tornar-se cristã. E uma vez que a pessoa crê e é batizada, ela se torna cristã. E os seus filhos então já nascem na família da fé. Os seus filhos já pertencem à aliança. Logo, esse texto não se aplica mais a eles, pois desde bebês são ensinados sobre a fé. E que eles têm condições de participar da administração da nova aliança. Agora, e quem não tem condições de professar a fé, faz o quê? E aí, meus irmãos, é que há todo mundo se enrola aqui. E quem não tem condições de professar a fé, por exemplo, como filhos deficientes ou incapazes, será negado o batismo e seus benefícios que ele tipifica a eles? Porque o texto diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Ok, e os deficientes? E as pessoas atípicas, né? Ao extremo. As crianças são incapazes de exercer tanto fé como arrependimento. Então elas não estão elas não são sujeitos apropriados ao batismo, elas não têm condições de serem batizadas. É o que se fala. Ok, mas e aquelas pessoas que não têm condições de crer? Outro dia eu perguntei isso para uma pessoa que crê, que só adultos podem ser batizados, só quem crê. Ela disse, não, esses a gente batiza porque Deus abre na hora o entendimento delas para crer. Não abre, meus irmãos, não faz sentido isso. Não, meus irmãos. Para aquelas pessoas que são incapazes de crer, a gente administra o batismo também. Porque o batismo é uma instituição divina, não humana. Se fosse humana, ok, a gente decidiria. Mas é a divina, então administra-se o batismo para toda a família. Os adultos que creem, os deficientes que não têm condições de crer, e para as crianças. Então, meus irmãos, com este argumento, né, de que se a Escritura requer fé e batismo de adultos para que sejam salvos, como as crianças não podem exercer essas coisas, elas serão condenadas? Muitos evangélicos e muitos católicos dizem que sim. Mas aí tem uma grande falácia que diz o seguinte, elas são salvas porque são inocentes. Mas aonde que tem salvação por inocência na Bíblia? Não tem. Todos são condenados. Ora, quem não tem condições, se a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Tá, e quem não crer será condenado, ok. Sim, se o Evangelho não chegou até eles. Mas quando o Evangelho chega até eles, meus irmãos, nós batizamos, e é dever dos pastores ensinar isso, nós precisamos incluir toda a família na fé. Inclusive quem não tem condições de crer. Porque as crianças, elas, óbvio que a gente quer que elas cresçam, que elas sejam adultas, mas quantos pais perderam seus filhos? Ou quantos filhos perderam seus pais? Sem desfrutar plenamente da aliança.
A Bíblia diz também o seguinte, ó, quem não trabalha não coma. É um mandamento bíblico. Tá, mas isso se aplica também às crianças e aos incapazes? A criança não tem condições de trabalhar para comer, mas a Bíblia diz, quem não trabalha não coma. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, os filhos são presentes de Deus, herança do Senhor. Elas são formadas por Deus no ventre da mãe. Deus nos confia filhos para que façamos deles discípulos do Senhor. Não são eles que vão decidir se serão ou não discípulos do Senhor. Somos nós que vamos ensinar eles a serem discípulos do Senhor. Batizemos nossos filhos, os incluindo no sacramento que é o selo de inclusão da aliança. Batizemos nossos filhos, ensinemos a eles que eles são parte da aliança. Batizemos nossos filhos e vamos administrar a ceia para eles, para que eles cresçam em comunhão, desde pequenininho, com a igreja e com o Senhor. Amém? Então, eu acredito que seja a melhor coisa que aconteceu comigo depois de 2016 foi que a nossa igreja aceitou, numa primeira pregação, não houve nenhum questionamento, aceitou batizar as crianças. Lá em 2016, foi que eu preguei a primeira vez sobre a pregação, sobre essa pregação aqui, de uma resposta do catecismo. E eu disse, irmãos, a partir de hoje, nós vamos batizar as crianças. Depois do culto, ninguém veio me perguntar nada. E os pais que tinham crianças, a gente não tinha bebê na época, só crianças pequenas, os pais já me procuraram. Que dia que nós vamos batizar? Que dia que nós vamos batizar? Eu só perguntava, tá, tu quer batizar teu filho por imersão, por aspersão ou por efusão? Ah, mas a Bíblia diz que é por imersão. Aonde, criatura, que diz? Ah, mas a palavra batismo significa imersão. Pois é, mas desde criança a gente batiza, né? Esse all-star do Natan ali, ó. No meu tempo de criança a gente batizaria. O que é batizar? Era sujar de barro. Dar um pisão com o pé sujo em cima do all-star dele. Era batizar. Onde está a imersão aqui? Não, batizar é incluir. A palavra batismo é isso. Né? Então a gente batizava. Ah, vamos batizar o fulano no futebol. Vamos batizar? Tal. E hoje nós vamos batizar a Alicia para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar a água aqui. Uma água morninha, né? Porque está frio. E nós vamos, meus irmãos, então, obedecer o mandamento do Senhor. Que diz, né? Eu quero convidar, então, os pais, né? E aquelas pessoas que os pais convidaram para vir à frente juntos, né? Para a gente, então, fazer, né, o batizado da Alicia. Cuidado. Tô arrumando as fotos. A Adri está arrumando as fotos, ela é do sangue. Isso é pesado, meu bem. Chama um homem aí. Isso. Foto da Alice, gente. Então, convido os pais, né? E os convidados, que os pais convidaram para vir à frente. Não deixe estar muito quente, tá? Pode se colocar aqui. A Melissa cabe aqui. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 28, a partir do versos 8, diz assim, ó, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Alisson e a Jéssica são cristãos, batizados
crentes no Senhor Jesus Cristo, de bom testemunho, membros da igreja, obreiros da igreja, e eles casaram na igreja, debaixo da bênção de Deus. Veio o Theo, debaixo da bênção de Deus, já batizado, e agora a Alícia. E eles creem no Senhor Jesus Cristo. E a família do Alisson e da Jéssica é uma família cristã, é uma família que professa Jesus Cristo como Senhor, é uma família que pertence à Igreja de Cristo. E é nessa condição que eles trazem a Alícia hoje para ser batizada, para receber o sacramento do batismo, para que ela seja incluída, né, na aliança e tenha direitos e os deveres também da aliança, né, e receba todos os benefícios da nova aliança. Então, e eles têm o dever de ensinar a Alícia na fé cristã, e assim como o Theo, né, já está aprendendo, a Alícia também vai aprender o credo, a palavra, o Pai Nosso e os mandamentos. Então eu quero, junto com o Alisson, meus irmãos, e a Jéssica, nós vamos recitar a nossa fé, a fé dos cristãos, a fé da igreja, o credo apostólico. Lembre-se, meus irmãos, quando a gente confessa a Santa Igreja Católica, nós não estamos confessando o catolicismo, mas a catolicidade da igreja. O que é a catolicidade da igreja? A igreja que é de todos os santos, de todos os tempos e de todos os lugares. E isso nos inclui. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos recitar junto, confessar junto com o Alisson e a Jéssica o credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé, essa é a fé que vocês professam, é nisso que vocês creem, esta é a fé da igreja, esta é a fé dos cristãos. E é nessa fé, baseado nessa fé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que nós vamos batizar a Alícia hoje. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos glórias e graças. Senhor, nós vamos agora cumprir o mandamento e batizar a Alícia, que pertence a uma família da fé, família da aliança, família que está na aliança, família que professa o teu nome, família que ensina os filhos sobre a fé cristã, família que ensina os filhos que Jesus Cristo é o Senhor. E a Alícia vai crescer sendo uma cristã, sabendo que é uma cristã, sabendo que tem um Salvador e sabendo que pertence a uma igreja, participando da ceia e de todos os benefícios ministrados na nova aliança. Amém. Amém. Meus irmãos, junto com este dia, nós ganhamos nossa pia batismal. Muito linda, né? Maravilhosa. Tá aí, ó. Jean e Marcela. O próximo a gente batiza aqui. Né? Então, já temos pia batismal. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em obediência ao santo mandamento do Senhor, eu batizo a Alícia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Amém, meus irmãos? A Alícia é uma cristã, a Alícia pertence à aliança, a Alícia vai crescer sabendo que tem um Salvador e que ela é uma salva em Cristo Jesus. Amém? Parabéns, Alisson e Jéssica, pela filha, pela família,
por vocês serem uma família que zela pelo mandamento do Senhor, e com certeza vão ensinar os filhos os santos mandamentos, credo apostólico e oração do Pai Nosso como prioridade. Amém? Deus abençoe vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. A Alicia está batizada. Amém. Tiraram as fotos? Muitas. Muitas vezes. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, vamos à nossa oração de confissão de pecados e depois nós vamos participar da ceia. Permaneça em pé. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o perdão dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E se nós temos pecados, nós temos um Salvador que perdoa nossos pecados. Então, nesse momento, crendo na palavra do Evangelho que anuncia o perdão, tenha 1 minuto para silenciosamente confessar os seus pecados e se arrepender diante de Deus e receber o perdão do Senhor. Amém. Senhor, recebemos o Teu perdão, porque o Senhor é rico em misericórdia, e a Tua graça nos alcança todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter morrido na cruz, em nosso lugar, para perdoar nossos pecados, e esta é a boa notícia do Evangelho, o perdão do pecado dos pecadores que se arrependem. Amém. Amém. Meus irmãos, vou pegar longe aqui agora. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite que foi ele tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este pão é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. Porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida. E nós te damos graças, Senhor, por podermos participar do pão e do cálice. E assim, recebermos todos os benefícios da morte do Senhor em nosso lugar. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, enquanto o Natan vai cantar mais um cântico, eu convido todos vocês, inclusive os nossos convidados, para vir à mesa, pegar o pão e o cálice e aguardar para a gente participar juntos, né? Comendo e bebendo o pão e o cálice do Senhor. Então venha à mesa, pegue o pão e o cálice e sirvam-se na mesa do Senhor. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca, salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim,
Deus seja louvado, Deus seja glorificado. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Comam o pão, meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Beba no cálice. Graças a Deus. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. Exaltamos o Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por esse domingo. Te louvar, Senhor, porque o Senhor nos abençoou neste culto. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos. Muito obrigado, Senhor. Agora eu quero te pedir, Senhor, a tua bênção para a semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe com provisões, com saúde e com paz em cada casa. Que o teu nome seja glorificado. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Livra-nos, Senhor, de acidentes, de doenças graves, de males súbitos. Livra, Senhor, nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a minha sogra. Dá saúde, restaura perfeitamente a saúde dela hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também abençoa os doentes, os enfermos, aqueles que não puderam vir hoje. Também abençoa a Suelen, que teve bebê há poucos dias, a Aurora. Dá saúde para ela, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Dá saúde, Senhor. Dá saúde. Que a Suelen receba a saúde. Que a Suelen receba a restauração. Que a Suelen esteja em perfeita saúde. Te louvamos, te bendizemos pelos bebês que nasceram há poucas semanas. Te louvamos, Senhor, por todos os membros da igreja, pelos irmãos do abrigo, pelos voluntários que vieram ajudar, por aqueles que virão. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Olhem comigo a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Irmão, sente 2 minutos só para a gente fazer os nossos avisos, nossos anúncios. 2 minutos. Se alguém quiser deixar sua contribuição, nós